Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Conferência da Paz. Hoje nós temos assuntos muito interessantes para falar. Estamos aqui com o Chris Kitts. Seja muito bem-vindo, Chris. Oi, todo mundo. Boa noite. Com a Elka Romeiro. Oi. Com o Hélio Gabriel. Muito boa noite a todos. Aliás, Elka, muito bonito teu colar. A Letícia e o Renato. Olá. A Monize Oi, e a Stephanie. oi pessoal, boa noite. Muito bem, gente. Hoje nós vamos iniciar falando sobre uma notícia que surgiu e que, no meu ver, ela não foi muito correta. Ou a notícia ela não foi muito verdadeira. Que é... Só um pouquinho que eu estou lidando com muitos botões. Que é... Né, Cris? Sobre disseram que a Lua passou 2 vezes na frente do Sol na semana passada. Naquele polêmico vídeo em que apareceu um eclipse e logo depois um outro eclipse, né, 2 eclipses parciais. Então surgiu a notícia de que a Lua haveria passado 2 vezes no mesmo dia na frente do Sol. Se perguntaram então como isso aconteceu, como seria possível isso acontecer. E então disseram que quem se deslocou foi a sonda que observa o Sol. Porém, isto não deu para acreditar, pelo menos no meu ver. A gente vai entrar nos detalhes do porquê que não deu para acreditar. Em primeiro lugar, porque primeiramente a Lua passou de um tamanho muito maior e depois passou de um tamanho bem menor, como vocês irão ver na imagem agora, certo? Ou seja, a sonda ela teria que ter se deslocado uma distância muito grande para que no curto período de 7 horas tenha tido essa diferença de tamanho. Sem contar isto, a imagem do Sol nunca se moveu por parte da sonda. O Sol sempre manteve o mesmo tamanho, a mesma proporção e a mesma localidade. Então, este objeto que passou não poderia ter sido a Lua, até porque ela não estava na região, no local, no momento do acontecido. Então, é uma notícia falsa. Agora, o que passou na frente do Sol, nós iremos começar a discutir agora as hipóteses. Cris, tu acredita que possa ter sido a Lua que estava na frente do Sol? Essa imagem, realmente, a Lua não dava... Eles até tentaram criar uma situação da sonda ter deslocado, mas também isso, para quem acompanha e para quem monitora, né? Há quantos anos, né, eu e você monitoramos esse tipo de coisa. E aí a gente se depara com a coisa daquela da Lua indo e ela... voltando, se fosse 2 vezes no mesmo sentido, a teoria poderia até ser plausível, ter alguma coerência, né? Mas ela voltar... Não, é verdade, tem esse detalhe, né? Ela passou num sentido e depois passou no outro sentido. Esse sentido, né? E depois, né, do acontecido também, a gente não pode também ignorar os fatos que acontecem, né? E o Observatório, né, Nacional americano foi fechado depois, né? De quando foi isso fechado por uma agência governamental americana, né? Por que motivos a Lua passa 2 vezes na frente do observatório e pensam assim, não, vamos fechar o observatório? Não é? Na verdade, a Lua não pode sair da órbita dela. Essa explicação que eles tentaram achar, colocando a culpa na Lua, é na verdade para aquelas pessoas, né, que não são tão interessadas assim e ouvem aquela notícia e pensam, tá, foi só a Lua, um fenômeno aí que acontece, enfim. Mas para aqueles que investigam mais a fundo, nem precisa ir tão fundo assim para perceber que essa história não tem muito sentido. Não bate, né? É verdade. E tem outro detalhe também, né, Cris? Que esse objeto ele me lembrou muito um outro que a gente viu não faz muito tempo, que é aquele que se aproximou do Sol. Eu vou colocar as imagens, que até a gente já fez alguns vídeos aqui no canal falando sobre ele, que o objeto ele jogou compostos para equilibrar o Sol. E se a gente for comparar a proporção do tamanho, é um objeto muito maior do que a Terra. E ele também se apresenta da forma de um disco. Porque tudo que a gente for ver no espaço vai ter a forma de um disco, né? Porque ainda mais do lado do Sol ele vai ser um disco preto. Porque imagina, né? A gente está olhando para o Sol, a claridade que é o Sol. Ou seja, tem um filtro muito grande de luz na frente da lente do telescópio para que nenhuma luz passe. E só o Sol, que a luz é tão forte, dá para enxergar o Sol. Ou seja,
tudo que aparecer ao redor vai ser um borrão preto, né? Porque ou teria que ser mais claro que o Sol para que pudéssemos ver. E isso é uma coisa muito difícil. Então, este objeto que a gente está vendo nas imagens, que se aproximou do Sol no ano de 2012, ao qual fez o Sol parar de apresentar as enormes manchas solares que ele apresentava, e deste dia em diante o Sol acalmou para 11 anos de calmaria, praticamente, e agora está retornando devido aos ciclos normais dele. Então me lembrou bastante esse outro objeto. E este objeto, na minha concepção, é um veículo, né, operacional do Sistema Solar. O que eu acredito que tenha sido o caso, mais uma vez, de esta semana passada ter passado na frente das lentes do nosso observatório, que foi interditado. Com certeza, né? A gente já viu vários objetos desses, né, Paulo? É verdade. E agora só nos comentários é o Gabriel Abraão que está conosco. Lá no YouTube, mandamos um abraço para ti, que é um membro que participa aqui do canal do chat. Certo? Se você quiser participar do chat também, você pode ser um membro do canal. E colocar aqui nos comentários o que você quiser para completar e para trazer assuntos para nós. Eu tenho outros assuntos aqui também reservados para a gente conversar, que serão muito legais. Espero que eles abram o observatório de novo. Tem que ver agora quando é que eles vão abrir o reservatório, não, o observatório. Deram uma desculpa horrorosa falando que era mercúrio, que os mercúrios que alguns telescópios usam mercúrio líquido, né? Falando que teve vazamento de mercúrio líquido, umas coisas assim que não tem pé nem cabeça. Foi um vazamento meio sincronizado, né? Bastante estético. Foi um vazamento sincronizado. Muito bem. Eu tinha outras coisas para falar para vocês, mas acho que eu vou esperar um pouquinho mais. Porque agora, Cris, a gente estava vendo desses objetos no Sistema Solar. Tem mais coisa também, né, que a gente fala, porque tem muitos objetos muito grandes que passam no Sistema Solar que as pessoas não têm conhecimento, às vezes, que passam pelo Sistema Solar. Porque às vezes se acredita que, por exemplo, se passa um planeta por causa do tamanho dele, pode causar uma catástrofe no Sistema Solar. Porém, isso já foi provado que não é verdade, porque muitos objetos, inclusive maiores que Júpiter, passam com frequência pelo Sistema Solar, né? Então não é assim, não é como a nossa ciência imagina que essas coisas aconteçam. E até eu vou fazer um vídeo, até já tem um vídeo do Nassim Haramein aqui no canal, que ele mostra o Sol como um buraco negro, né? E que os veículos utilizam este buraco negro como um hub, como um portal para sair em outro buraco negro, em outro lugar do espaço, de acordo com o ângulo de entrada. Então, e ele falou que as ejeções de massa coronal do Sol, que os buracos negros do Sol são vórtices de energia em espiral, né, que vão até o centro, a singularidade, o buraco negro no centro do Sol. Então são vórtices, né, que conectam a superfície ao centro. E que esses buracos de minhoca, que é esses acesso ao buraco negro, esses portais. E ele previu então que as massas ejetadas do Sol, elas não iriam todas para o espaço. A maior parte delas iria ser reabsorvida pelo próprio campo do Sol e voltar para dentro das mesmas manchas que emanaram ou das manchas próximas, né? E ninguém acreditava na teoria dele até se ter as primeiras imagens da superfície do Sol. Então, os cientistas não viram como que aquilo lá deu certo, como que aquilo lá poderia ter dado certo, mas aconteceu exatamente como já descrevia os cálculos do Nassim Haramein, quando ele dizia que cada galáxia tinha um buraco negro também no seu centro, e era desacreditado, né? Mas hoje se sabe que cada centro de galáxia tem um buraco negro, e é ele que gera todo aquele torque, né, na galáxia inteira. Da mesma forma como o Sol, um buraco negro gera um torque em todo o Sistema Solar. Da mesma forma como o buraco negro do centro da Terra gera um torque que faz a Terra inteira girar. E da mesma forma nós aqui, que somos um observador. E o legal que ele fala que quanto ao observador, né, é o local onde faz parar. É o ponto de vista, é a quietude. É de onde todos os spins, todos os torques se anulam. Porque daí a gente consegue ver o mundo como absolutamente parado. Por mais que nada esteja parado,
mas aqui por causa do nosso ponto de vista, todos os tópicos, todos os ângulos se anulam e é o ponto do observador. Por isso nós também somos um buraco negro, não deixamos de ser. E isso é muito interessante. Com o passar do tempo, a gente vai descascando as cascas da cebola, né? Acontece que E tem chorando, algumas pessoas, chorando alguns chorando porque não querem se desfazer dos seus egos, né? Mas alguns estão numa localização que conseguem perceber essas cascas da cebola com um pouco mais de antecedência. E nesse caso, foi o que Nassim fez, né? Mas naturalmente a ciência descobre isso. É o mesmo que aconteceu com Galileu Galilei, por exemplo, quando ele afirmava que não era o Sol que rodava ao redor da Terra, e sim o contrário, né? Depois veio a calhar, a ciência descobriu, aceitou isso aí, e o mesmo vai acontecer com essas verdades que tu tá comentando aí, e muitas outras que tem por vir, porque, como diz o Carrão, o conhecimento é infinito, né? Então nós sempre vamos continuar descascando. Então pode ser que ainda mude até esse conhecimento aí, né? Quando aceitarem que a Terra é um buraco negro também. Tudo, né? Tudo a seu tempo. Conforme a nossa capacidade de compreensão. E quando a gente fala isso com os guias e mentores, eles não têm nenhum interesse em nos falar sobre isso. Sabe por quê? Porque o que eles querem, o que mais importa pra nós é que a gente nos conheça antes de conhecer por aí, né? Que a gente lide com as nossas coisas, que a gente saiba o básico, que é a convivência. Depois que a gente souber a convivência, que a gente exercitar bastante a paz, daí dá pra saber de outras coisas, né? Existe um dos textos que eu gosto bastante do Tao Te Ching, que é um livro base do pensamento taoísta, e Lao Tzu descreve ali algumas de suas verdades, algumas de suas máximas, e existe um dos poemas, dos 81 do livro, que ele comenta que nós podemos conhecer o mundo sem abrirmos a janela do nosso quarto. Basta também nós sentarmos e descobrir o universo interior, olha aí, o cosmos interior novamente, ó, que habita em todos nós, e não apenas Lao Tzu nessa passagem nos fala, mas tantos outros mestres dizem o mesmo, né? Tem um outro conhecimento taoísta que fala, né? Se você ainda rasteja pela Terra, você já quer andar pelas estrelas, né? É mais ou menos isso. Exatamente. Não tem muita coerência, né? Não tem coerência. Você está rastejando aqui na Terra e quer andar nas estrelas. Uma coisa de cada vez. Não podemos dar o passo maior que a perna. Eu vendo o curso de astrologia do Maurício Bacari, ele estava falando sobre a classificação que utilizavam para dar sobre os níveis de consciência, né? Que tem o ser lama, que é aquele que é na Terra, que está né? Em Terra mesmo, assim, né? Depois tem os outros níveis, né? Que seriam o nível que é a água, que é o ar, né? Que é o fogo, não sei o que, e o éter e tal e coisa. Mas aí eu me lembrei do professor Laércio, que ele dizia que era chamado pelos mentores dele de Lagarto Laércio, né? Acho que foi essa história que o Cris tentou falar agora, né? Que foi essa história que o Cris disse, né? Que tu me lembrou agora, Cris. E que daí ele perguntou um dia por que me chamam de Lagarto Laércio. E ele disse isso aí que o Cris disse. Você ainda se rasteja pela Terra e tá querendo andar pelas estrelas, né? Uma coisa de cada vez. Mas daí isso lembra que faz bastante tempo que o Lala falou, então hoje ele muito transformou, já evoluiu de lagarto para algum outro animal que consegue olhar mais distante. Hoje já deve ser uma águia, Laércio. Ou mais. O grande professor Laércio. Foi uma das coisas que incentivou ele a continuar, né? O autoconhecimento. Ele sempre passa isso. Geralmente não, sempre. Os nossos mentores, eles nos dão palavras com esse intuito, né? De nos animar, de nos estimular nesse processo, nesse caminho de autoconhecimento, de busca espiritual. Às vezes fazem isso nos dando alguns belos tapas, e às vezes fazem isso passando a mão na cabeça também, depende do que é da necessidade do momento. Mas eles são bons em perceber como colocar as coisas. É verdade. O Gabriel Abraão disse justo, Cris, lá nos comentários do YouTube. Justo, muito justo. Hoje os demais membros não vieram. Estamos com o Gabriel
na ilustre presença do Gabriel, que a gente agradece muito sua presença, sua companhia. Fique à vontade para colocar qualquer assunto que queira tratar conosco, que queira falar, que queira nos explicar, tudo o que quiser. Tu Muito tens bem, acesso, Pava, ao Oi? número? Tu tens acesso ao número de membros que o canal possui? Sim, Acredito são que 7 ainda membros. seja pouco, né? Eu avisei o pessoal que a gente iria se encontrar hoje às 9h30. Já faz uma semana que eu avisei. Mas daí hoje eu avisei de novo, mas acho que só 2 ou 3 visualizaram. Talvez eles não possam ter estado aqui, mas acredito que com o tempo talvez o pessoal se programe ou se lembre. Então fica mais fácil. Beleza. Então, daí, já tu ia falar alguma coisa, Cris? Oi? Tu ia falar algo? Tá. Então eu vou aproveitar e juntar esse assunto que a gente estava trazendo aqui com algo bastante interessante, né? Que é aquela mensagem que eu encontrei no Instagram do Psicologia Tarja Preta. que a mensagem diz assim, né? Que a gente deve dizer, né? Agradecer ao invés de se desculpar. Para todos os setores, que a gente é acostumado, né, Stephanie? Se lembra que a gente falava das... E Moniz, né? Se lembra que a gente falava das coisas do idioma que fazem a gente engatinhar um pouquinho psicologicamente? Que o idioma não auxilia muito. Aqui é uma correção ao idioma, né? Que a gente às vezes se acostuma a pedir desculpa e em vez de agradecer. Então tem alguns exemplos, né? Desculpa por eu estar falando muito, né? Aliás, eu peço desculpa pra você porque eu estou falando muito. Não, brincadeira. Eu devia dizer Agradeço assim, né? as pessoas Obrigado por me ouvir, né? Grato por me ouvir. Agradeço por me escutar. Então, são coisas que são muito mais alinhadas com os princípios universais, né? Porque desculpa não tem o que fazer, parte também do pressuposto de que foi injusto e de coitado, né? Também. Então, muito mais válido outro exemplo. Desculpa, eu não sei me expressar bem. Isso às vezes eu tenho que dizer também, né? Mas daí eu tenho que dizer assim: agradeço por tentarem me entender. Por terem a paciência, né? Por terem a paciência de me entender. Por não me jogarem pedras psíquicas. Por não me jogarem pedras astrais, é verdade. Então, Mas Fica- isso Eu é um acho bom que exercício. aproveitar isso que você colocou agora, assim, sobre as pessoas se comunicarem e tal. Eu tenho percebido e eu quero saber se vocês percebem também, quando vocês se comunicam apenas por texto com alguém, que vocês não conseguem ouvir a tonalidade da voz, não conseguem ver o rosto da pessoa, se vocês sentem a vibração energética, a assinatura vibracional daquele texto ali que a pessoa está te enviando. Olha aí. Porque eu comecei a sentir isso esse ano. E aí é legal, eu acho, é um pouco assustador, mas é legal, porque você consegue responder como se você estivesse diante da pessoa. Então, se você precisa de um pouco mais de cautela, você usa. Se você precisa de um pouco mais... Assim, você consegue ter mais com a pessoa, mesmo sem vê-la, né? Sabendo qual que é o ânimo que ela tá naquele momento, porque ela escreveu aquele texto. Isso acontece mais quando você conhece um pouco mais a pessoa. Porque a gente tem... O cérebro da gente trabalha com construção de imagem. E assim, Então, quando você constrói a imagem da pessoa, quando você tem aquela imagem já pronta da pessoa, fica muito fácil, né? Dela escrever uma palavra e você já tem aquela imagem gravada dela falando. Então, você já tem aquela ação. Então, você consegue sentir, é muito mais fácil. eu também acho isso. E tem Eu também falo mesmo da energia. Você sente a energia. Não é do julgamento, assim, na hora que você lê e você cria que você acha que conhece a pessoa. Porque isso que tem acontecido são com pessoas desconhecidas. Sim, existe os dois lados da moeda, né? O que o Chris comentou é mais fácil nós percebermos, porque nós temos, por exemplo, com uma pessoa conhecida, nós temos mais afinidade. Então, realmente, a nossa união energética, ela acontece com mais facilidade. Mas, independentemente se nós conhecermos ou não a pessoa, quando ela escreve algo, quando ela pinta algo, quando ela fala algo, ela carrega, assim,
com uma assinatura energética específica. Aí nós podemos não perceber porque não estamos bem atentos ou não temos essa capacidade ainda porque não temos uma afinidade com aquela determinada pessoa. Mas que quando a pessoa está com paz, ela impregna suas obras de paz, quando ela está com raiva, impregna de raiva, isso não temos como negar, né? E se estivermos atentos, dá para perceber, sim. É verdade. Hélio, desculpe perguntar. Brincadeira. Na verdade, eu agradeço por me escutar. Tu estás em casa hoje? Hoje estou em casa. Hoje eu acordei 10 para 6 da manhã e tinha ido dormir ontem a 1 hora da manhã, então dormi pouquinho. E aí estava bastante cansado. Se eu ficasse lá no Espaço Cali, eu ia chegar mais tarde em casa e aí Sim, preferi ir tá. para casa um pouco antes, mais cedo. Maravilha, maravilha. Esse fundo é bem bonito, né? Parece até a flor da vida. Vou ter que ver assim. É muito bonito. É um papel de parede, mas é bonito mesmo. São círculos. É. Olha, por algum motivo o OK Google se solicitou aqui embaixo. Ok, Google, o que passou na frente do sol? Bom, Não há conexão com a internet agora porque você está no modo avião. viu? Já programaram o Google para não responder essa pergunta. É Ai, verdade. tem que programar. Bom, daí eu ia dizer assim, ó. Outra frase, né? Falando, né? Stephanie Monize. Vocês estão bem quietinhas hoje, hein? Oi. A outra frase é: desculpa por eu ser uma decepção, né? Na verdade, agradeço por ter esperança em mim. Tem outra frase que é: desculpa eu estar sempre atrasado, né? E agradeço pela paciência. Desculpa, né? Pava. Tudo evolui. Isso é um ótimo exercício para a gente doar em vez de pedir, né? Isso aí é legal. É verdade, é verdade. Mas desculpa por eu ser uma decepção, é forte. Não, Nossa, essa foi sério? forte, né? Parece frase de música dos anos 90, isso aí, né? Que bota qualquer coisa pra rimar. Cara, Eu vou achar uma música dessa depois. Vou até anotar. grunge, né? O grunge tem muito dessa. Essa frase a pessoa deve estar com um nível de vibração bem. Enterrada com a cabeça. E aí, Muito bem, Renatinho? tem outras aqui, né? Mas as outras são piores que essa. São mais música ainda. Dos anos 50. Olha. Então, mas esse é o intuito, né? A gente trocar a desculpa pela agradecimento. É realmente Isso é um bom legal. exercício. Porque a chave psíquica que a gente conecta e liga realmente faz toda a diferença. A longo prazo, a gente consegue perceber uma transformação bem grande proveniente desse pequeno ato. Sim. É verdade, é verdade. O Gabriel diz: só não adiciona na playlist do Pava Play. A musiquinha. Olha aí. Não, essa não. Agora eu entendi então. Tem uma música da Bonnie Tyler que é nessa linha aí, chama It's a Heartache. It's a heartache. É verdade. Olha ali, o Renatinho sabe cantar. Nossa, Música de dor de cotovelo é o que não falta, né, gente? Essa música é boa, né? E isso por quê, né? Porque o que mais tem ainda é pessoas com dores no cotovelo. Dor de cotovelo, isso mesmo. Não, deixa eu contar uma hoje pra vocês. Eu tava fazendo a manutenção do computador do Pava Play. O computador Eu vi tava ao vivo. 12. Aham. O computador tava 12. Tu viu, Hélio? Eu vi o erro. Meu computador tava ligado, né, há 12 dias. E daí eu fui trocar o gabinete dele, fazer uma limpeza. E daí eu deixei o Pava Play transmitindo do outro computador enquanto isso. E só que nesse outro computador era que eu fazia a transmissão, outras transmissões. E tinha atalhos do teclado. Daí, dependendo da tecla que apertasse, mudava de cena, ia pra uma câmera, ia pra outra. Tá, daí eu levei o computador do Pava, tirei 2,5 kg de pó do computador do Pava Play, agora ele tá brilhando. Tá com um gabinete novo, bonito. Bom, mas daí eu
Daí chegou na frente do computador, fui fazer as coisas que eu tenho pra fazer. E quando eu vou pro Pava Play, tô eu lá. Meu Deus. Eu vi você lá. Eu tinha apertado nos botões que fez eu aparecer lá. Mas eu perdi isso, cara. Eu vi. Não é? Alguém Eu não gravou? entendi muito. E tava E pra ouvir eu tava- toda a sua voz. Tava todo descabelado. Não, mas a questão é que tava ouvindo toda a sua voz. Você tava editando. Ah, então tem mais coisa. E devia estar Tem. ouvindo também o que eu tava ouvindo. Isso, Eu tava exatamente. E eu tava Monize, ouvindo meu você não próprio gravou? vídeo. Não. Ah, É porque eu sempre olho meu vídeo pra ver se ficou bom. Né? Porque eu edito, vejo ele 15 vezes, eu acho. E depois eu gosto de ver ele inteirinho, prontinho, bonitinho, ido no ar. Né? O Pava Daí, responde. Pava, Foi ao tá, ar o no Pava Pava responde. Eu vou responder nos comentários. Mas foi isso, um problema técnico, Foi mas agora quase não tem mais como acontecer, porque... Big Brother Pava. eu Big Brother, perdi tá. isso, cara. Agora não tem mais como acontecer, porque já tá lá de volta no computador do Pava Play, que nem a webcam tem pra não dar este risco. Eu tenho uma pergunta pro Renato. Renatinho, olha lá, vai vir correndo. Que é? Renatinho, eu tenho uma pergunta pra ti. Gostaria de saber o que tu pensa, se acha correto ou incorreto as desigualdades que tem no planeta Terra e qual a solução para isso? As desigualdades? Isso. Tu acha que é certo ou errado? E se achar que é errado, qual a solução para isso? Se achar que tá certo, não tem que se emocionar, né? Porque tá certo. Bom, no caso, você teria que ser mais específico, porque há tanta gente diferente nesse planeta. Começou bem. As desigualdades, eu me refiro aqui, vamos limitar então, quanto ao aspecto de alimentação. Aquelas pessoas que passam muita fome, pessoas que têm fartura e exagero de coisas que não precisa. As que faltam e as que farta. Quanto a este aspecto de desigualdade. E as que farta. Bom, nesse aspecto, eu diria que no caso da pessoa não ter comida e valorizar tudo, ela tem que sair dessa rotina de valorizar tudo. Às vezes, Pode falar. sabia que ela ia sair Não, pra só vou pegar. desligar aqui. Vou desligar pra não fazer barulho. Pode falar. Às vezes, a pessoa tem que, tipo, fazer alguma coisa e não só gastar o dinheiro com isso, precisa. E ser feliz um pouco, porque a vida foi criada para evoluir, não para pagar contas e fazer. Mas as pessoas ficam travadas nessa rotina. Aí, se uma pessoa consegue sair desse ciclo, vai ter um sucesso na vida. Mas É verdade, é Muito verdade. obrigado. sobre as desigualdades, assim. E Se você acha sobre certo existir isso, assim, se eu acho certo, e se você... eu não acho certo ter desigualdades nisso, em questão de comida e dinheiro. Só que, no caso, eu acho que ainda tem certas pessoas que precisariam disso para evoluir mais rápido. Viu? Muito O universo obrigado. sabe o que faz. Né, Renatinho? O universo sabe o que faz. Eu entendi o que ele falou bem direitinho. Entendi mesmo. Sim? Ele quis Parabéns. mostrar justamente o que a gente tem que fazer para sair dessa situação, né? E se a gente está nessa situação é porque tem algum aprendizado nessa situação. Foi muito claro, muito claro mesmo. Foi lindo, viu? Eu acho que todo mundo já teve uma vida de rico aqui. Com certeza, com certeza. Eu acredito que sim. E em diversas situações para muitas coisas aprenderem também, né? Aprender. Nem que seja no astral, né? Porque no astral Isso. a maioria das pessoas são ricas. E muitas são pobres. E olha que lá nem existe dinheiro, mas são. Porque Exato. são, né? No caso, lá tem coisa para todo mundo, então, no caso, não existe o termo rico lá.
porque a tem o que riqueza cada ela se um aplica a outros sentidos, né? Outros É valores. verdade. As medidas, né? Olha, E lá nas colônias, né, por exemplo, já vale a pena até entrar no assunto, que nas colônias é por tempo de serviço, né? Por quanto mais tu serve, mais direito tu tem a fazer as coisas, ao lazer, mais a ir em palestras, a ir em conferências, a passear, encontrar, fazer o que tu quer fazer, assim, né? Porque se tu for usufruir do que os outros fazem, tu tem que também fazer para os outros, né? E esse é o justo, né? Cada um fazendo o melhor de si e recebendo o melhor dos outros. Então todo mundo pode ter acesso a tudo. Basta fazer também a sua parte, a sua contribuição, a menor que seja, dentro de que for o que você possa fazer. Lei do Bíblia. Quem dá, recebe. Exatamente. É simples, né? As verdades são sempre simples. Temos aqui agora participação nos comentários. O Gabriel falou que essa de nível de graça foi embora. Essa foi do nível da graça, foi embora. Sobre a piada da minha tia Graça. a dona Graça. Não Ele entendi. disse uma das frases lá do canal Pava Play do Paulo Yazbek. As frases do Paulo Yazbek. Ele disse assim: a nossa alma que escolhe as experiências que nos ajudam a crescer. Perfeito, é exatamente isso mesmo. A nossa alma escolhe as experiências que nos ajudam a crescer. Explicando para o pessoal que vai assistir depois e que possa não conhecer, a alma muitas vezes ela é utilizada saúde. A alma muitas vezes ela é utilizada, essa nomenclatura assim, sendo um sinônimo de um eu superior, do eu sou, da vida, do nosso ser plenamente consciente que sabe quais os melhores caminhos a jogar pro eu mais inferior. Essa alma é essa Perfeito. parte que sabe. Sim. Ô, Pava, eu tenho Oi. uma pergunta pra você. Ai. Olha, sabe responder melhor que eu. Fico meio confuso num termo assim. Se existe um eu superior que se dividiu em várias pessoas para se aprender mais rápido, ou isso não é verdade? Na minha concepção, sim. Toda a humanidade, por exemplo, ela pode ser vista como uma, né? Como a gente sempre fala, que todos somos um. E que forma a mônada humana que se fala, né? Que é o conjunto de toda a consciência de uma raça, de uma espécie. E que depois se junta, claro, a outras mônadas, que são as consciências de uma galáxia, que é a consciência de outra coisa, que, né, acaba virando as galáxias, que são seres altamente conscientes, na meu ver, assim como a gente não imaginaria que uma célula nossa tem consciência, mas ela tem. Mas enfim, existe essa, se a gente for ver aqui no lado da matéria, né, aqui no mundo polar dualizado, a gente vem e fragmenta essa consciência para que colha zilhões de perspectivas diferentes ao mesmo tempo, porque se a gente for olhar atemporalmente, tudo foi um flash, né? Então, temporalmente, acontece como? Zilhões de consciências ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente se experiencia através do outro, a gente se vê através do outro, e a gente conhece e aprende só através do outro. Se fosse só uma pessoa sozinha no universo, além de ser uma coisa muito chata, ninguém ia aprender nada, porque ia ficar sempre na mesma coisa, na mesma mesmice. Então eu acho que é por isso que a grande consciência se fragmenta, e depois ela vem se unir a outras grandes consciências e outras grandes consciências, e depois já em outros patamares já é outros 500 também, depois dessa união, porque é difícil chegar lá e descrever no campo das palavras. Mas vai agregando, vai voltando até chegar ao todo, ou ao nada, como queiram. Isso. Porque a mente ela vai tentar pensar, mas o que é o todo e o que é o nada? Daí, por isso que eu digo que daí já é outro campo que não pode ser mais pensado nem em todo nem em nada. Nossa mente não consegue trabalhar com essa grandeza. E assim, e começam a se juntar os fragmentos através das chamadas almas gêmeas, né? Que são os fragmentos com maior sintonia. E às vezes são fragmentos até mesmo opostos, né? Que um contrabalanceia o outro.
E por isso eles juntos conseguem evoluir mais, né, juntos, né? Porque um compensa o outro e um completa o outro, né? Geralmente por almas gêmeas. Então, e depois que são juntados em almas gêmeas, até existem relatos no universo de seres que se juntam em um só ser, dois seres que voltam a se juntar em um só. Tipo o Vegeta e o Goku. Tipo o Vegeta. Isso, É um bom exemplo. Em um só, e depois esse um só é um ser muito mais completo e mais consciente, e que virá também encontrar a próxima alma gêmea no caminho de um dia ser dois e depois um. E depois nada. Temos que lembrar também que não apenas os seres humanos, mas tanto para o micro quanto para o macrocosmos, os seres também têm suas almas, seus espíritos, né? Então a gente podia até pensar que todos os planetas do sistema solar são almas gêmeas. E que um está auxiliando o outro, está integrando o outro para auxiliar nesse processo de crescimento e de unificação ao todo, a grande consciência de Deus, de Brahman, Paramashiva, do tal. De alma gêmea aí nesse caso. Como? Esse caso é outro sentido de alma gêmea. Sim, é outro sentido, mas dá para levar também. Sim. Nesse caso, duas galáxias poderiam ser almas gêmeas? Acredito que sim, porque elas vêm a se encontrar futuramente e fazem uma grande dança cósmica que é igual, inclusive, uma valsa antes delas, naquela dança que elas fazem, se unirem. E depois elas se separam de novo e fazem aquela dança e se unem e se separam de novo. Como as estrelas de prótons. Até virar uma só. Foi aí que foi a união de duas estrelas de prótons que a gente identificou as ondas magnéticas do espaço, né? É verdade, aquelas ondas. Qual é o nome? É o que provou que o campo existe, né? Que Einstein falava. Foi a união de duas estrelas. Muito legal. O Hélio sumiu, voltou. Pessoal, eu peço para vocês, não só vocês aqui que participam aqui da conferência aqui, mas quem participa da conferência lá como membros do canal, que ao longo da semana, se vocês encontrarem algum assunto que vocês acham que são de âmbito mundial, âmbito social, âmbito da humanidade, alguma notícia, algum descobrimento, algum evento, alguma coisa, anotem e tragam pra gente discutir aqui, certo? Eu trouxe hoje da Lua, por exemplo, tem também mais assuntos, né, que tu falou dos refugiados, que assuntos globais, assim, para que a gente trate e tente ver de um prisma espiritual, que é o que falta no mundo. A gente cada um vê por vários pontos, mas a gente não acha que veja pelo lado espiritual, né, pelo lado do propósito, da evolução. Então, acredito que a gente conseguiria ter uma visão diferente para trazer para as pessoas. E utilizar, inclusive, aquele macete que tu passou do Instagram da psicologia Tarja Preta lá, desculpa, não lembro o nome, dentro dessas notícias também. Isso também, essas coisas também. Então, tragam para a gente conversar aqui e discutir, porque além de ser interessante para pessoas que estão em casa, né, consegue atrair mais público, porque a gente pega o embalo dos assuntos que estão acontecendo, então mais pessoas conseguem também chegar a uma perspectiva do lado consciencioso do que acontece. É sempre bom nós falarmos de tudo que acontece a nível planetário, né? Porque se nós pegarmos na nossa vida, por exemplo, individual, a gente analisa os acontecimentos da nossa vida, eles servem para gerar um crescimento nosso como indivíduo. Mas se nós analisarmos o que acontece na humanidade, é para gerar um crescimento geral, coletivo da humanidade. Então a gente analisar isso com um ponto de vista luminoso vai ser bom para todo mundo. Exatamente. Teve outro evento que aconteceu grandiosíssimo no planeta essa semana, mas que não foi, acho que, muito tocado pelas mídias nível 1, que foi sobre um gigantesco furacão lá na China, né? Que fez grandes estragos por lá. Felizmente não houveram mortes comparáveis a outros eventos, né? Mas foram grandes eventos e que mostra, né, mais uma vez para a população que, na minha opinião,
mostra a força da natureza e o quanto a gente precisa se equilibrar com ela, né? Sim. Exato. Teve o dos Os Estados amantes. Unidos, mas os dos Estados Unidos a mídia fala sempre. O da China não falaram tanto. O da China, parece que o que acontece pro lado de lá não tem importância, né? É lá do outro pátio. É as fronteiras, né? É o que tem que acabar. Tem que acabar. E o de lá foi muito mais forte que o dos Estados Unidos, né? Muito, muito mais. E atingiu uma população muito maior, porque a China ali, em Hong Kong, em Xangai, imagina a quantidade de gente que não tem lá nas Filipinas. É aquela Uma velha vida, história, né? aquela velha frase, né? Bendito o mundo que constrói pontes, não muros, né? Enquanto a gente está construindo muros, a gente vai se deparar com esse tipo de situação. Assim. É verdade. Por isso que a primeira lei da fraternidade é terminar com as fronteiras, né? Se ver No todos borders. como um. Oi, Cris. Não, No eu falei borders. sem fronteiras. Isso. Você chegar para um determinado número de países e falar, vamos nos unir, a União Europeia é um clássico, né? Do que a gente vê de tentar unificar pessoas e povos aqui na Terra com essa consciência. Né? E não funciona enquanto tiver ego, né? E o ego, né, ele tá linkado a outras coisas. Né? Dinheiro, A interesses, né? interesses E mundo dual. superioridade, medo. É o mundo enquanto as pessoas enxergarem a dualidade das coisas, né? Vão ficar... Por isso que o mais importante é primeiro nós fazermos um trabalho de eliminar as barreiras externas, né? Os limites internos, os limites mentais. E depois levar isso ao mundo, porque se nós eliminarmos as fronteiras do mundo ainda com fronteiras mental, vai acontecer o que nós estamos vendo nesses exemplos aí que tu deu, inclusive lá da União Europeia, enfim. É verdade. São as malezas do humano que impedem, né? São aquelas fraquezas humanas que impedem o progresso da humanidade inteira. Gente, eu agradeço muito a companhia, a presença de todos vocês aqui. O Gabriel disse que no Japão também, aqui nos comentários do YouTube. Né? No Japão também passou por lá, sim. Realmente foi grande. O nome dele foi Makin Cook, alguma coisa assim. Makin, sabe? Não lembro direito o nome daquele fracão, que é um nome chinês. Eu acho a língua chinesa uma língua muito bonita. É uma língua que é pra fora. É pra fora, assim. É muito bonita a língua chinesa. Um dia eu queria aprender. Até acho que eu já tenho lá esquecido aqui dentro a língua chinesa. E um dia eu vou reativá-la. Mas eu acho muito bonito. Então eu agradeço a presença de todos vocês. Chegamos às 10 horas da noite, a hora que nós encerramos a conferência. Lembro vocês de trazerem os assuntos para a conferência que vem. Isso, ali ele disse o nome ali, o Gabriel, o Tufão Mankurut. Mesmo vendo e lendo é difícil falar, né? Isso mesmo. Então, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Cris, mais uma vez, um prazer enorme estar na sua companhia. Prazer todo meu, uma honra. Elka, Oi. um grande abraço para ti, uma maravilhosa noite. Muito obrigado pela participação. Hélio. Uma boa noite a todos. Vou usar o bordão de um companheiro aí. FOI. Fui. Quem será esse companheiro? Me parece o Saulo Caldeirão. Muito bem. Letícia e Renatinho, obrigado pela presença, pela participação. Gostei muito de vocês. Nossa, que agradecer. É sempre muito gratificante. Desculpe qualquer coisa, não, brincadeira, agradeço por tudo. Uma boa noite pra vocês. Monize! Já acabou? O Stephanie, tchau. Tchau. Não, né, gente? Monize, olha, tu falou muito pouco hoje, tu e a Stephanie não sei Não, a se tá Stephanie aqui. que nunca fala, eu falo de vez em quando ainda. Stephanie... Oi, não, eu falo, às vezes eu falo. Porque às vezes quando fica com a câmera desligada, né? Daí acaba falando menos também. Então, mas não tem problema, mas tu tem que se meter mesmo. Escutar é bom também. Não, a próxima vez, terça-feira que vem, eu vou usar o computador. Legal.
Que bom, agradeço a sua presença, a participação, por estar aqui conosco. Foi a primeira a chegar aqui hoje, quando eu chamei. É, tá vendo? Muito legal. Ela tava esperando. Obrigado, viu, Stephanie? E eu vejo também a participação de vocês lá no Pava Play. Muito legal. Ai, muito Moniz, tu tá fazendo a constelação sistêmica? A constelação judicial? Jurídica? Eu? É, Moniz. Não. Ah, não. Nem tu nem a Moniz? Não. Ah, tá, pensei Não. que tava fazendo. Bom, então, tudo bem, me enganei. Não tem problema. Eu vou falar com a Valéria sobre a constelação, porque tu é advogada, não é, Moniz? Eu não, eu sou bailarina. Ah, tá. Então, já tá altas horas. Nada a ver. Estou fora do ar. Não, a Denise, que acho que é Denise, né? Não, alguma coisa assim. Isso, era a Denise. Era a Denise que era advogada. Tá. Então tá bom. Moniz e bailarina. Moniz, tu vai aparecer no comercial do curso de astrologia. Tô procurando uma bailarina. Então tá, gente. Eu agradeço muito a presença, Moniz. Uma maravilhosa noite, uma maravilhosa semana. Pra você Pra também. ti e pra Stephanie também. E pra todos vocês que estão assistindo aí em casa. Um grande abraço a todo mundo e até mais. Até mais. Tchau, tchau.